Na videoaula de hoje eu tenho uma pergunta para vocês. Qual sistema você deve utilizar para recolher o FGTS? Você vai recolher o FGTS através da CFIP ou da GRF? Esse vai ser o tema da nossa videoaula de hoje. CFIP é o Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. Através da CFIP, você recolhe o FGTS da folha de pagamento, das férias, do 13º salário e de algumas rescisões. A GRF, conhecida também como Guia Rescisória de Recolhimento do FGTS, através dela você recolhe o FGTS de algumas rescisões. Veja bem, o que tem em comum aqui? FGTS de algumas rescisões e aqui também, FGTS de algumas rescisões. Observe que toda vez que o empregado sai da empresa, ele é demitido, ele recebe uma indenização. É a rescisão do contrato de trabalho. E geralmente nessa rescisão tem alguns pagamentos que a empresa terá que recolher FGTS. Por exemplo, saldo de salários, 13º salário, horas extras, adicional de periculosidade, insalubridade, adicional noturno. Se isso for pago em rescisão, você tem que recolher o FGTS desses valores da rescisão. O detalhe é que você pode depositar esse FGTS da rescisão pela CFIP ou pela GRF. Depende isso aí do motivo da saída do empregado. Então, o que vai definir se você vai utilizar a GRF ou a CFIP é exatamente o motivo da saída do trabalhador. Por que ele está saindo da empresa? Para facilitar, nós veremos quando é que você utiliza a GRF, quais os motivos de rescisão. Praticamente são 5 situações. Primeiro, demissão sem justa causa. Toda vez que ele for demitido sem justa causa, você vai fazer a GRF. Também por rescisão antecipada do contrato de experiência, a quebra do contrato de experiência por parte da empresa. Outra situação de GRF, quando termina o contrato de experiência, quando acontece morte do empregado e também em caso de aposentadoria. São essas situações em que você vai utilizar a GRF. Aqui eu já coloco um informativo aqui se tem recolhimento de multa dos 40% do FGTS ou não. No caso de demissão sem justa causa, sim, tem que recolher a multa dos 40% do FGTS para o empregado. Rescisão antecipada do contrato de experiência, quebra do contrato de experiência por parte da empresa, também recolhe a multa dos 40% do FGTS. Término do contrato de experiência, não tem multa dos 40% do FGTS. Morte do empregado, também não. Aposentadoria, sim, agora tem direito, ou melhor, agora tem que recolher a multa dos 40% do FGTS. Veremos agora quais as situações de afastamento em que você não vai utilizar a GRF, a guia rescisória. São praticamente 2 casos. Primeiro, pedido de demissão. Quando ele pede demissão, não precisa fazer a guia rescisória. E quando ele sai também por justa causa. Veja que em ambos os casos a empresa não é obrigada a recolher a multa dos 40% do FGTS. Mas veja bem, o FGTS da rescisão, nesses casos, você vai recolher pela CFIP. Então veja, nesses casos de afastamento, você utilizará a CFIP para recolher o FGTS dessas rescisões aqui. Então veja bem, quando utilizar a GRF ou CFIP em caso de rescisão? Quando se tratar desses tipos de rescisão aqui, você utiliza a GRF para recolher o FGTS da rescisão e em alguns casos a multa dos 40% do FGTS. Quando ele sai por esses motivos aqui, aí você utiliza a CFIP para recolher o FGTS dessas rescisões aqui. Beleza, gente? Então a gente encerra por aqui. Dê um like aí no vídeo, se inscreva no nosso canal, acompanhe os nossos vídeos e acesse o nosso site. Então, até a próxima!